Marcos Diamantino, o homem da literatura, vai falar sobre um livro que está sendo lançado pelo nosso amigo, o Jorge Cury. Marcos Diamantino, muito boa noite. Boa noite, Paulo Maia. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Paulo Maia. Hoje nós reservamos um espaço aqui no Cidade News para falar sobre um autor que produz e produz bastante, que é o Jorge Cury, um autor colinense que hoje está dando aos barretenses o prazer da sua presença. Ele está residindo em Barretos agora, né? Ele é escritor e também cronista. Paulo Maia, ele vai lançar num espaço curto de tempo 2 livros. Um deles é a continuação do primeiro grande sucesso do Jorge Cury, que é o 100 contraindicações. 100 com C, porque quando lançou o primeiro livro, né, o Jorge Cury, eram 100 textos que ele produziu nesse livro. E 100 contraindicações, ou seja, para todos os públicos. São livros, são pensamentos, são reflexões que os leitores acompanham sem aquela questão da literatura, de textos de ficção, de textos muito longos. São textos curtos que cumprem, né, aquele papel de levar uma reflexão para os leitores, geralmente sobre a vida, sobre os sentimentos, e ele fez muito sucesso, viu, Paulo Maia? Eu conversei com ele e ele começou a escrever esses textos e publicar nas redes sociais, né, algum tempo atrás. Isso chamou a atenção de muitos leitores que pediam, né, até para ele publicar isso em livro, né? Como as redes sociais expandem os textos até para o mundo inteiro, ele começou a receber muitos pedidos para produzir os seus livros. Então, o primeiro que ele produziu, já acredito, há alguns anos, foi esse aqui, e agora ele está lançando o livro 100 contraindicações, que é o volume 2 desse primeiro livro, né? E tem um subtema aqui, 100 contradição. Então, esse é o volume 2 dos livros do Jorge Cury. E ele também vai lançar, Paulo Maia, um segundo livro, que é esse aqui, o Falando Comigo, também trazendo aí reflexões, pensamentos, e esse livro também vai ser lançado proximamente. O Falando Comigo, o Jorge Cury diz que é um livro que é como se o leitor estivesse conversando com ele, né? Trocando ideias, dialogando. Então, essa é a proposta desse livro. Então, Paulo Maia, o 100 contraindicações, o volume 2, ele vai ser lançado no dia 27 de setembro, através de uma live às 20 horas, ou seja, 8 da noite, através do Instagram, @Jorge Cury Escritor e @autor Jorge Cury, um livro de reflexões. É muito gostoso, Paulo Maia, você começa a ler e não para mais, viu? Porque ele tem umas ideias muito interessantes sobre a vida, sobre o nosso dia a dia, até mesmo questões relacionadas à religião. Ele que é um cristão, né? Ele coloca isso sempre na orelha de todos os seus livros, né? Então são livros muito agradáveis que o Jorge Cury está propiciando aí para os seus leitores. São 100 páginas, na verdade é um texto por página, né? E 100 contraindicações é que um texto ele é, vamos dizer assim, produzido para todos os públicos, né? Então não tem contraindicações, como em alguns tipos de remédios, né? Não tem contraindicações, e esse é um livro que é um remédio para a nossa alma, sem contraindicações também, viu, Paulo Maia? O seguinte, Diamantino, abre uma página aleatória aí e leia algo do Jorge Cury pra gente. Paulo Maia, tem um outro livro que eu não citei aqui, e que é um dos que eu acho mais interessantes, né? De todos o que eu li. Todos são muito bons, mas esse aqui, os textos são mais curtos, né? E até o livro, o formato dele é um formato de bolsa, você compara, né, com os demais,
ele traz textos... Você lembra daquela edição, Pílulas de Sabedoria? Então, esse aqui é como se fosse um livro desse tipo, né? Você abre em qualquer página, sempre tem uma mensagem curtinha e aquilo parece que toca a sua alma, né? Eu separei um aqui, Paulo Maia, que eu gostei bastante, que o livro se chama Bom Dia, Minha Querida, né? Então esse texto, um texto que eu gostei bastante, que nos leva à reflexão, é o seguinte: é a esperança que renasce em você todos os dias que te faz ser tão especial. Conserve sempre essa luz interior. Isso te faz iluminar a vida de muitos. Bom dia, minha querida Jorge Cury. Diamantino, que a gente chama a atenção, por exemplo, bom dia, minha querida, parece que é endereçada a uma pessoa só, mas você viu aí que mais serve como um autoajuda, porque a mulher quando lê ali, ou a pessoa quando lê, né, até mesmo o homem quando lê, ele vai fazer uma reflexão da importância dessa mensagem. Então, na verdade, mais parece uma autoajuda, você entendeu assim também? Então, Paulo, mas é sempre bom a gente levar otimismo para as pessoas, esse mesmo, né, que a gente terminou de ler aqui, que às vezes quando você está bem, você passa coisas boas para as pessoas, né? Então são recados simples que no seu dia a dia acredito que vai ajudar bastante quem lê e quem de repente se sente tocado por essas mensagens, vai também ajudar outras pessoas, né, Paulo Maia? Muito obrigado, Marcos Diamantino, pela participação.